No mês de dezembro, eu fui agraciado com um tumor, né? Num momento em que eu estava fazendo exames de uma outra situação que não tinha nada a ver, pela bondade de Deus, eles conseguiram fazer com que tivesse um tumor no rim. E daí ele marcou para o dia 14 de janeiro, daí eu pedi para sair um pouquinho fora das exposições, para que a gente pudesse ficar um pouquinho mais concentrado. E isso foi uma coisa maravilhosa para mim, porque eu basicamente nunca tive medo de entrar dentro de uma sala de cirurgias ou coisa parecida. Mas um tumor é um tumor, né? Às vezes ele acontece de balançar um pouquinho a pessoa, ainda mais quando é um tumor que não tem como tratar se não for tirado, né? E a gente não sabe o que acontece lá dentro. Então chega um certo dia da cirurgia, dia 14 de janeiro, eu me encontrava já anestesia, e eu pedi pro... Tinha um senhorzinho, um médicozinho lá e uma senhorinha, que eram os anestesistas, e eu pedi para eles me aguardarem 2 minutinhos para mim fazer uma prece. Porque eu sempre aprendi, desde os meus 20 anos, onde eu quis entrar nesse caminho espiritual, eu sempre aprendi que quando você está em dificuldades, é a Deus que tem que pedir, mas tem que pedir. Já foi feito palestras aqui, onde ele aguarda que nós peçamos aquilo que nós precisamos, né? E aí eu pedi que os nossos médicos do plano espiritual pudessem nos auxiliar. Me auxiliar, no caso, né? E não deu 10 segundos. Quando eu vi praticamente 5 médicos maravilhosos, grandes, já colocando máscara, todos de branco. Não sei como foi que ocorreu isso. Sinceramente, eu não sei. E em seguida eu adormeci. E eu tinha uma hérnia também, né? Fazia muitos anos que eu tinha essa hérnia, do tempo que eu carregava peso. No outro dia, quando eu acordei, veio o médico que tinha feito a cirurgia para mim e ele me disse: Wilson, como é que tu conseguiu, com toda aquela anestesia, pedir para que eu tirasse a hérnia de ti? Eu nunca te pedi isso, porque a minha intenção nunca foi essa. Era para tu tirar o que tinha que tirar e não isso. Então veja que coisa fantástica, né? Coisa maravilhosa quando tu consegue ter uma fé sem medo, quando tu tem uma fé forte, uma fé firme, né? E daí quando eu fui começar a fazer e inteirar um pouquinho mais sobre a exposição de hoje, eu vi a dificuldade da fé. Porque a nossa fé hoje, ela não pode ser mensurada. A nossa fé é a nossa digital. Onde Jesus estava orando, quando chegou um homem desesperado pedindo para que tirasse o demônio do seu filho. E o seu filho estava lá gritando, sofrendo. Jesus pediu para que esse homem trouxesse o filho, que estava com o demônio, naquela época, como se dizia, né? E Jesus fazendo uma simples prece, o demônio saiu. Que era um espírito ruins, enfim, né? E aonde os apóstolos perguntaram: Pai, por que nós não conseguimos fazer isso? Aonde vem a célebre frase: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: mova-te daqui para ali, ela moveria-se. Mas ele está falando no sentido moral da palavra, no sentido espiritual da situação. Aonde ele começa a demonstrar que a nossa fé é que vai mover as nossas montanhas que vão aparecer pela frente. Com mais de 100 encarnações que nós temos que ir transformando essa nossa fé numa linha que hoje, todo o dia em que a gente liga a televisão, aparece só uma situação. Todo o dia onde a gente abre um jornal, a gente fala com um amigo, só aparece uma situação. São algumas cartas, 2 ou 3 cartas, que foram escritas há muitos anos. Mas eu tenho certeza que quem sair daqui, quem ouvir, vai sair daqui com um pensamento totalmente mudado sobre o que está acontecendo hoje em dia, que é a respeito da pandemia. A pandemia da Ilha Maurício. Esse fato foi tirado da Revista Espírita do mês de julho de 1867. Lembrando que o Kardec ele esteve à frente dessa revista até março de 1868, final de março de 68, que foi quando ele desencarnou. Só para ilustrar, as Ilhas Maurício, elas ficam na África, quase lá próximo ela é no continente africano, próximo da Ásia. E na época ela era uma colônia francesa e depois ela se tornou uma colônia inglesa. Esse fato que nós vamos narrar aqui, ele chega ao codificador através de uma carta, da qual o Kardec, quando recebe essa carta, ele submete aos espíritos inicialmente. Só que antes de receber essa carta, ele recebeu como inspiração de um espírito. Ele já tinha recebido a inspiração, depois ele recebe a carta, ele submete aos espíritos para ver a realidade e para poder postar isso nessa revista. 1867. Tá? Há alguns meses, um dos nossos médiuns, Sr. T,
que frequentemente cai em sonambulismo espontâneo sob a magnetização dos espíritos, nos disse que naquele momento a Ilha Maurício iria ser devastada por uma terrível epidemia que dizima a população. Esta previsão realizou-se até com circunstâncias agravantes. Acabamos de receber de um de nossos correspondentes da Ilha Maurício uma carta datada de 8 de maio, da qual, de 1867, né, da qual extraímos as passagens seguintes. Até aqui é o Kardec que fala, nessa revista espírita. A partir de agora começa a ser a própria carta. Vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor, prestes a nos fulminar. Tomamos estas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. De repente, uma moléstia estranha irrompe nesta pobre ilha. Uma febre sem nome que reveste todas as formas começa suavemente. Depois aumenta e derruba a todos a que pode atingir. É agora uma verdadeira peste. Os médicos não a entendem. Até agora, nenhum dos que foram atingidos se curaram. São terríveis acessos que prostram e torturam durante 12 horas no mínimo, atacando cada um por sua vez, cada órgão importante. Depois o mal cessa, durante 1 ou 2 dias, deixando o doente acabrunhado até o próximo acesso. E assim se vai, mais ou menos rapidamente, até o termo fatal, ou a morte, né? Para mim, eu vejo tudo isso um desses flagelos anunciados, que devem retirar do mundo uma parte da geração presente e destinados a operar uma renovação tornada necessária. Vou dar-vos um exemplo da infâmia que aqui se passa. O quinino, em dose muito forte, detém os acessos apenas por alguns dias, e é o único específico capaz de interromper, pelo menos momentaneamente, os progressos da cruel moléstia que nos dizima. Os negociantes e os farmacêuticos o tinham em certa quantidade, e lhes custava cerca de 7 francos a onça. Ora, como esse remédio era forçosamente comprado por todo o mundo, aqueles senhores aproveitaram a ocasião para elevar o preço da poção de um indivíduo para até 15 francos. Depois o quinino veio a faltar, isto é, os que o tinham ou recebiam pelo correio ou vendiam a preços fabulosos, que chegou até a 800 francos no atacado. Numa porção entra pelo menos 30 grãos, totalizando 75 francos a porção. Assim, o que acaba ocorrendo? Só os ricos podiam comprar. E aqueles negociantes viam com indiferença milhares de infelizes morrendo ao seu redor, por falta do dinheiro necessário para adquirir o medicamento. Que dizeis isso? É história. Ainda nesse momento, o quinino chega em quantidades. As farmácias o têm em abundância, mas não querem vender a dose por menos de 12 francos. Por isso, os pobres morrem sempre, olhando desolados esse tesouro que não podem alcançar. Isso está falando quem escreveu a carta, né? Eu mesmo fui atingido pela epidemia e estou na 4ª recaída. Arruíno-me com o quinino. Isto prolonga minha existência. Mas como receio, se as recaídas continuarem, caro Senhor, palavra de honra, é muito provável que em pouco tempo terei o prazer de assistir como espírito às vossas sessões parisienses e nelas tomar parte, se Deus o permitir. Uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade do que estou na Ilha Maurício. Num pensamento transporto-me às vossas sessões, sem fadiga e sem temer o mau tempo. Aliás, não tenho o menor receio, eu vou-lo juro. Sou muito sinceramente espírita para isso. Todas as minhas preocupações estão tomadas, e se vier a deixar este mundo, sereis avisado. Enquanto espero, caro Senhor, tende a bondade de pedir aos meus irmãos da Sociedade Espírita que unam as nossas preces pelas infelizes vítimas da epidemia. Pobres espíritos muito materiais ou materialistas, na maioria, e cujo despreendimento deve ser penoso e longo. Oremos também por aqueles muito mais infelizes que ao flagelo da moléstia juntam o da desumanidade. Nosso pequeno grupo está disperso há 3 meses. Todos os membros foram mais ou menos atingidos, mas até agora nenhum morreu. Isso é um espírita que está falando ainda. Até agora não tem nada igual ao que está acontecendo hoje, né?
Ninguém está se aproveitando de remédio, ninguém está pensando nos pobres, está tudo igual. Isso aconteceu há 200 anos, tá? E veja a humanidade desse ser, a espiritualidade, a fé dele. Que se desencarnar, ele vai aparecer igual, não vai mudar muita coisa. Afinal de contas, o que é o desencarne para um espírita? Se for espírita mesmo, sabe o que é o desencarne e vai aceitar de bom grado e com muita resignação. Esse é o poder da fé. Essa é a vontade. É isso que Deus colocou quando colocou o Evangelho dentro de nós. É isso que Ele espera de nós. E o corpo vem para que a gente possa utilizá-lo para uma delas, das vidas. Mas tem mais. É preciso ser espírita de verdade para encarar a morte, com esse sangue frio e essa indiferença. Quando ele estende seus malefícios em redor de nós e quando sente os seus ataques. É que, em semelhante caso, a fé séria no futuro, tal qual só o Espiritismo pode dar, proporciona uma força moral que ela mesma é um poderoso preservativo. Como foi dito a propósito da cólera, que foi na revista de 1865 de novembro. Isso não quer dizer que nas epidemias os espíritas sejam necessariamente poupados, mas em tais casos eles têm sido, até agora, os menos atingidos. Escusado dizer que se trata de espíritas de coração, e não dos que só o são em aparência. Os flagelos destruidores que devem causar danos à humanidade, não sobre um ponto do globo, mas em toda parte, são em toda parte pressentidos pelos espíritos. Isso é o Kardec que informa que os espíritos já estavam anunciando há tempos esse tipo eles chamam de flagelo, porque o flagelo ele engloba desde as doenças, as guerras, as pandemias, enfim, tudo. A seguinte comunicação verbal espontânea foi dada sobre o assunto logo após a leitura dessa carta acima. Aí vem um médium, o Sr. Morin, em sonambulismo espontâneo. E ele passa o que um espírito de luz informa sobre o que aconteceu até agora. Avança a hora marcada no grande e perpétuo relógio do infinito. A hora na qual vai começar a se operar a transformação do vosso globo, para o fazer gravitar rumo à perfeição. Muitas vezes vos foi dito que os mais terríveis flagelos dizimariam as populações. Não é preciso que tudo morra para se regenerar? Mas o que é isso? A morte não é senão a transformação da matéria? O espírito não morre, apenas muda de habitação. Observai e vereis começar a realização de todas essas previsões. Como são felizes aqueles que nessas terríveis provações foram tocados pela fé espírita sincera. Permanecem calmos no meio da tormenta, como o marinheiro aguerrido em meio à tempestade. Eu, nesse momento, como personalidade espiritual, muitas vezes sou acusado de brutalidade, de dureza e de insensibilidade pelas personalidades terrestres. É verdade, contemplo com calma todos esses flagelos destruidores, todos esses terríveis sofrimentos físicos. Sim, atravesso sem me comover todas essas planícies devastadas, juncadas de restos humanos. Mas o que posso fazer é que a minha visão espiritual vai além desses sofrimentos, e antecipando-se ao futuro, ela se apoia no bem geral que está a consequência destes males passageiros para gerações futuras. Para vós mesmos, que fareis parte desta geração, e que então recolhereis os frutos que tiverdes semeado. Espírito de conjunto olhando do alto de uma esfera onde habita, seu olhar fica em branco. Entretanto, sua alma palpita, seu coração sangra em face de todas as misérias que a humanidade deve atravessar. Mas a visão espiritual repousa do outro lado do horizonte, contemplando o resultado que será sua consequência certa. Nisso aqui se tira uma pequena conclusão, que até os espíritos iluminados eles sofrem por nós, que até eles sentem, eles ficam tristes, porém a visão desse plano espiritual é uma visão diferenciada. É uma visão onde o corpo, o nosso corpo, ele tem que ser colocado com respeito, mas não em primeiro plano. Em segundo plano, o nosso espírito tem que ser colocado em primeiro plano. Quando é que nós vamos aprender a morrer? Quando é que nós vamos nos sentir a morte com uma naturalidade? Não sem sentimentos, não sem falta, não sem saudades, porque isso é natural, isso é nosso, é da nossa natureza.
sentir saudade de alguém que foi. Mas não trancar, não chamar de volta, deixe que vá. Quando é que nós vamos chegar a isso? Mudar o conceito sobre epidemia, porque ela não veio para prejudicar, ela veio para separar o joio do trigo. Ela veio para separar quem tem que desencarnar logo para que possa voltar, porque quando vai 10, encarna 10. E todos nós vamos morrer. Dessa sala aqui, vocês me desculpem, mas a notícia é essa, eu fiquei sabendo hoje. Todo mundo vai morrer. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas todo mundo vai. E a gente precisa se preparar. Isso está sendo falado há 200 anos atrás, hein? E a gente não aprendeu ainda. Só que é um fato novo, é um fato epidêmico, é um fato que a gente não esperava ficar em casa, é um fato que a gente não esperava que esse final de semana morrer mais 5. E como é que nós vamos encarar isso? Eles deixam claro aqui, não que os espíritas não sofram isso, mas sofrem menos. Quando o espírita tem a fé dentro do coração, quando ele crê que tem um Deus maravilhoso, que tem um Jesus Cristo que trabalhou 800 anos para poder regredir, para poder vir aqui ensinar para nós o Evangelho, para mostrar para nós que o amor nascia de dentro, que o amor ao próximo tem que ser dado de acordo com o que nós gostaríamos que fôssemos amados também, que fora da caridade não há salvação. Eu posso achar a pessoa mais rica de Caxias hoje, e se ela estiver precisando de um tubo de oxigênio, e tiver o coitado daquela pessoa que nasceu lá na favela, que era um puxador de carrinho que ajudava latinhas, ele não traz muito lucro aos olhos materiais para a cidade, mas ele está lá no tubo, e com todo o dinheiro que o outro tem, ele não vai conseguir tirar um e pôr o outro. Eles podem sim, agora que nem estava acontecendo, talvez escolher um que o outro, mas não quando está lá dentro da máquina. E o que é isso? Se não é encurtar as distâncias sociais, encurtar a camada do amor ao próximo, mesmo que forçado. É onde tu começa a desabrochar a tua fé de dentro do teu coração. Onde a gente começa a ter uma visão diferente, que todo mundo vai ser irmão, independente rico ou pobre. E aí com algumas passagens do Evangelho que dizem, não faça inimigo, acerte aqui na terra porque depois a coisa vai ficar pior. A grande emigração, que é daqui para cá, é útil. E aproxima-se a hora em que deve efetuar-se. Ela já começa, e já começou. A quem será fatal ou proveitosa? Essa é uma pergunta. Para quem a imigração é fatal e para quem ela é proveitosa? Olhai bem, observadores. Considerai os atos desses exploradores dos flagelos humanos, e distinguireis, mesmo com os olhos do corpo, os homens predestinados à decadência. Ele já está avisando que quem está ganhando dinheiro e não tem o coração para auxiliar quem mais necessita, vai começar com a decadência. Vedes os ávidos de honras, inflexíveis no ganho, presos como sua vida a todas as posses terrenas, e sofrendo 1000 mortes pela perda de uma parcela do que, entretanto, precisarão deixar. Como será terrível para eles a pena de talhão, porquanto, no exílio que os espera, lhes recusarão um copo de água para estancar a sede. Olhai-os, e neles reconhecereis, sob as riquezas que acumulam à custa dos infelizes, os futuros humanos decaídos. Considerai seus trabalhos, e a vossa consciência vos dirá se esses trabalhos devem ser pagos lá no alto ou aqui na terra. Olhai bem, homens de boa vontade, e vereis que o joio começa, desde essa terra, a ser separado do bom grão. Minha alma é forte, minha vontade é grande. A minha alma é forte porque a sua força é o resultado de um trabalho coletivo de alma a alma. Minha vontade é grande porque tem como ponto de apoio a imensa coluna formada por todos os sentimentos de justiça e de bem, de amor e de caridade. Eis porque sou forte, eis porque sou calmo para olhar. Eis porque seu coração, que bate quase a estourar em seu peito, não se comove. Se a decomposição, se a putrefação é um instrumento necessário da transformação, assiste, ó, minha alma, calma e impassível a essa destruição. O nosso desencarne hoje, ele tem que ser encarado de uma forma mais natural. E os mais afetados psicologicamente são os mais propensos a adquirir esses flagelos. Então, quando nós temos a nossa força,
com a nossa defesa espiritual mais elevada, é com certeza que os nossos irmãos de luz, eles também estarão nos dando a proteção. E hoje é o que nós necessitamos, porque nós somos os transportadores ou da depressão, ou da pandemia, ou do amor e da força. É nós que temos que escolher.